E agora, a palavra de Deus chega até você. Programa Bíblia Viva, com o pastor Jairo Campos. Agora, na tela da sua TV. Olá, graça e paz, estamos começando mais um programa Bíblia Viva, com a graça de Deus. É um prazer enorme poder chegar até você através do nosso canal Adna Oficial. Olha, eu quero convidar você a não desconectar. Melhor, compartilhe, é um pedido que eu lhe faço. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque o programa de hoje promete, vai valer a pena, vai abençoar as nossas vidas. Tenhamos certeza disso. Eu posso lhe convidar para isso, tá certo? Porque hoje vai ser bênção para todos nós. Temos convidados especiais, boa música que vai abençoar nosso coração, acalentar a nossa alma. E no final do programa, nós teremos uma oração especial. Nós iremos unificar a nossa fé. E a minha Bíblia, e a sua também, nos diz que se dois de vós concordar na terra acerca de algo, é concordado no céu. E nós iremos concordar com a minha bênção, com a sua bênção, com a nossa bênção, e o nosso Deus, que é perito em mudar história, vai nos abençoar, tá certo? Vamos em frente com a nossa programação, trazendo agora uma bela canção, uma música linda, e após essa música abençoadíssima, eu já estarei apresentando os nossos convidados e continuando com a nossa programação. Enquanto isso, você dê o seu like, compartilhe e inscreva-se, porque se você inscrever em nosso canal, todos os nossos programas, os nossos cultos, você vai ser avisado. Está chegando uma programação nova para você interagir, para você compartilhar, para você assistir e ser abençoado por Deus, porque este é o objetivo deste canal, abençoar as pessoas. Vem aí uma bela canção e eu já volto na sequência. Te adorarei.
enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é caminho do deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia. Depois de ouvirmos essa bela canção, agora nós iremos apresentar os nossos convidados que estão aqui para brilhantar o nosso programa com a sua experiência de vida, compartilhando a sua chamada ministerial, o seu conhecimento espiritual e também eclesiástico, ministerial. Tudo isso eles vão partilhar com a gente e só quem vai ganhar é eu e você. Porque através do que eles vão partilhar, que eles vão contar aqui, eu tenho certeza que a nossa vida ficará melhor. O programa Bíblia Viva tem a única preocupação de fazer com que nós melhoremos através do que acontece aqui em nosso programa. Sem mais delongas, então, eu já começo apresentando o nosso pastor Humberto Sobrinho, que é o nosso convidado especial aqui para o nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui nessa programação tão especial. Muito obrigado, pastor Jairo. O prazer é nosso, é uma grande honra estar aqui com vocês. Também quero saudar todas as pessoas que estarão nos assistindo nesse tempo aqui, como o senhor falou, um tempo agradável de compartilhar a vida, a vida de Deus, e nós só temos que te agradecer por essa oportunidade, pastor. Nós que agradecemos por aceitar o nosso convite aqui num momento tão rápido, porque sempre que vocês vêm tem muita coisa para fazer, muitas casas para visitar, a família, rever aqui os amigos, e achou um tempinho para participar com a gente, e isso só alegra o nosso coração, porque a vida de vocês aqui abrilhanta o nosso programa. Também está presente aqui a nossa missionária Kelly Melo, esposa do pastor Humberto, que veio aqui com muita alegria, com muito prazer, abrilhantar o nosso programa, e é um prazer poder recebê-la aqui. Kelly, tenha liberdade, saiba que você é um canal de bênção para nossas vidas. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. É uma honra estar aqui, entrando aí na sua casa. Você está dedicando esse tempo para estar conosco, e tenho certeza que vai ser um tempo abençoado, que vamos juntos aprender mais de Deus e sermos ministrados. Maravilha, isso mesmo, este é o objetivo do nosso programa. Missionária Kelly, já quero lhe fazer uma pergunta: por que as pessoas conhecem vocês? Claro que muita gente conheceu vocês ainda bem jovenzinho, adolescentes, né? Conhecer a família, mas tem pessoas que não sabem detalhes sobre a vida de vocês, e nós queremos revelar aqui. Nós não somos fofoqueiros não, tá certo? Tudo que vamos revelar aqui é coisa boa que vai abençoar a nossa vida. Então as experiências do cristão, ele serve de bênção, até experiências que não são tão boas. A gente olha, não queria passar por isso, mas só que essa experiência, pastor Humberto, para outra pessoa vai servir de lição, de maturidade, de crescimento espiritual, não é verdade? E vocês, como missionários, têm muito a apresentar para nós aqui, e nós iremos ouvi-los com muita alegria. Missionária Kelly, eu quero lhe fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de perguntar. Você nasceu no berço evangélico? Sim, eu sou, como diz, nascida e criada, né, num lar cristão, e não só cristão, mas eu fui nascida e criada num lar assembleiano. Minha avó se converteu, meu pai ainda era muito criança, bem pequeno quando minha avó se converteu. Meu pai já foi criado na igreja, porque ele realmente era bem, não sei direito a idade, mas era bem criança. E aí eu já nasci
num lar cristão e assembleiano. Então, eu sou a terceira geração assembleiana. Então, eu cresci na igreja, fui criança, adolescente, fiz todos esses jograis, musicais e todas as coisas de igreja. Trabalhei em todo quanto é departamento que a igreja já teve também, porque a gente, ao longo da vida, né, vai ajudando e servindo em diferentes áreas. E tem sido uma bênção. E pela graça de Deus, Deus tem me mantido, porque a verdade é que o Senhor nos mantém, né? Nos atrai e nos mantém perto dele. Você contando, trazendo essa rápida narrativa, a gente pode entender que esses acontecimentos na sua vida, de participar de vários departamentos, de várias situações, de vários eventos, foi simplesmente Deus trabalhando, maturando a ideia dele do que ia acontecer anos depois, que é essa vida missionária que vocês têm, trazendo bênção para a vida de pessoas em local diferente do dia a dia, e a gente fica feliz de saber que Deus trabalha nos mínimos detalhes. Sim, com certeza. Deus já tem toda essa imagem, né, montada da nossa vida como um todo, e a gente vai vivendo, a gente vê só os pequenos pedacinhos, né? A gente costuma dizer que é como se fosse um grande quebra-cabeça, que Deus tem toda a figura já montada, e a gente vai recebendo cada pecinha para a gente ir encaixando, mas Deus tem um plano completo e perfeito. Isso é o que a palavra do Senhor nos fala, né? Quando éramos gerados, Ele já tinha esse projeto perfeito para as nossas vidas. Verdade. Pastor Humberto, ouvindo a digníssima esposa contando um pouquinho da história, eu gostaria também de saber, você nasceu, cresceu no berço evangélico? Tem a mesma história? Não, infelizmente não. Totalmente diferente? Totalmente diferente. Na minha infância, nós morávamos no interior do Mato Grosso. Olha aí. Morávamos em Juína, em 1986. Olha aí, na cidade que meu filho está lá. Exatamente, onde o Júnior está. E o meu pai foi ser gerente do Banco do Estado nessa época. E os nossos vizinhos eram da Assembleia de Deus. Olha. E um domingo eles me convidaram, eu era criança, tinha 6, 7 anos, nos convidaram para ir na Assembleia de Deus, e eu lembro claramente de um pastor pregando e fazendo apelo, e eu segurei na mão da minha irmã mais nova e fomos atendendo ao apelo do pastor, aceitando Jesus. Só que a religião dos meus pais eles não eram evangélicos, eles eram católicos. Sim. Eles não aceitaram muito bem essa ideia na época. E aí só tive um reencontro verdadeiro, Jesus realmente me resgatou. Eu já estava na idade adulta, já tinha 23 anos, quando realmente eu tive um encontro impactante com o Senhor Jesus. E foi aqui na Adna? Foi aqui na Adna. Na verdade, foi uma missionária, pastor Jairo, que Deus enviou lá do Pará, e ela ficou um mês hospedada na casa da minha família. E essa missionária fez uma grande obra em toda a família. E nas vésperas dela voltar para o estado dela, ela me falou: olha, eu conheço um pastor aqui perto da casa de vocês, é um pastor sério, uma igreja séria, e ela me sugeriu vir conhecer a Adna. Olha aí, legal. E eu me lembro que foi numa escola bíblica dominical. E a primeira vez que eu vim na Adna, nessa escola bíblica dominical, eu não tinha nenhum conhecimento, e nesse dia o Senhor me agraciou e eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha aí, que presente, rapaz. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia que existia o batismo com o Espírito Santo, eu não tinha intimidade com o Espírito de Deus, mas pela misericórdia dele, no primeiro dia que eu vim na igreja, na escola dominical, eu fui batizado. E aqui eu fiquei, trabalhei também em todas as áreas da igreja, todos os departamentos, todos, desde limpeza, jovens, comunicação, data show, multimídia, na informática. E aqui eu fui consagrado também ao ministério, fui diácono, fui presbítero, me casei aqui também, e também consagrado a pastor, e pela graça de Deus também enviado para o campo missionário, né? Deus já vinha falando conosco há muito tempo sobre isso. Maravilha! No dia que ele esteve aqui pela primeira vez, missionária Kelly, você estava na igreja? Provavelmente, mas eu não recordo. Não lembro. Eu não tenho essa lembrança. Eu sei que era uma manhã de escola dominical, mas era um evento de avivamento mesmo. A gente por muito tempo teve alguns momentos no domingo pela manhã que eram de avivamento, de busca, né, do poder de Deus. Certo. E essa escola dominical em específico era isso. E foi quando ele foi
ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Provavelmente eu estava aqui, mas eu realmente não recordo. Nós não tínhamos contatos, a gente foi ter contato bem depois. Olha aí, você viu o crescimento espiritual e vendo esse crescimento dele na igreja, você já percebeu que esse moço tem uma chamada ministerial ou não? Não, na verdade, quando Humberto veio para a Adna, que foi esse momento, ele foi batizado, ele começou a ficar aqui, e aí a gente não era muito amigo nesse primeiro momento. Tínhamos muito contato. A gente não tinha muito contato. Se via aqui na igreja como a gente acaba acontecendo com algumas pessoas. E você encontra, você sabe que a pessoa está ali, você até sabe o nome, mas você nunca... Não tem um relacionamento mais próximo, não tem nenhum né? relacionamento, e passou-se alguns anos até que a gente realmente se tornasse amigo. Olha aí, que legal. Resumindo aqui, vocês se conheceram, casaram, como o pastor Humberto já acabou de dizer, né? Eu queria saber, vocês se casam e todo jovem casal, ele tem um projeto, sonhos para o futuro. Alguns já está realizando esse projeto e já idealizando outros que poderão acontecer, né? Mas com vocês foi um pouco diferente, porque vocês são tão jovens, novos e poderiam desfrutar da formação acadêmica que vocês têm, mas vocês optaram por um outro viés. Não que diminuísse o conhecimento que vocês têm, mas vocês utilizam do que Deus deu em questão acadêmica para abençoar pessoas. Como foi entender esse chamado de Deus nesse momento tão curto? Porque vocês não viveram tanto tempo. Vamos disputar alguns anos aqui da profissão, dos nossos sonhos, depois a gente vai. Não, vocês jovens decidiram a ir. Como foi essa decisão? Pastor, isso é muito interessante a gente falar sobre isso, porque realmente nós tínhamos a nossa profissão. Eu já era funcionário público há alguns anos antes de me casar, e quando eu deixei o funcionalismo público, eu já tinha 17 anos de trabalho, de carreira. A Kelly também era funcionária pública, assessora de juiz, eu era assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. E quando nós nos casamos, nós conciliávamos as coisas, o ministério e a profissão. Sim. Então, por mais ou menos aí 6, 7 anos, nós conciliamos. Mas, durante todo esse tempo, Deus falava conosco que chegaria um momento que nós teríamos que ficar 100% à disposição da obra de Deus, do reino de Deus, do ministério. E vou ser bem sincero para o senhor, não foi uma decisão muito fácil, porque... Nem foi repentina, né? Nem foi do dia para a noite. Apesar de ser pouco tempo, na verdade é muito interessante, porque Deus fala sobre missões e sobre uma chamada em tempo integral na minha vida, na verdade antes de eu nascer, né? Quando minha mãe estava gestante, a primeira profecia sobre isso, minha mãe ainda estava gestante. Olha. E nesse momento ela recebeu uma palavra profética e a irmã me descreveu, inclusive, ela falou, eu vejo uma menina morena, cabelo preto, liso, me descreveu fisicamente e falou, essa menina vai ser muito usada, ela vai viajar, ela vai ser missionária. E foi interessante porque essa irmã falou para minha mãe, nesse momento, falou, não se apegue a ela, porque ela vai morar longe de você. Nossa. Ela vai ficar longe de você. Falou isso para a pastora Eliane? Quando minha mãe ainda estava gestante. E aí, quando eu nasci, então, na verdade, eu já nasci sendo ministrada por eles nesse sentido. Pessoalmente, eu só tenho essa lembrança aos 13 anos. Foi a primeira vez que, de fato, Deus falou que eu entendi o que realmente, que eu vivenciei, né? Porque até os 13 eu sempre ouvi isso, dessa palavra profética, mas aos 13 Deus falou. E é interessante que hoje nós moramos nos Estados Unidos, e aos 13 anos Deus falou várias coisas ministeriais, algumas que já aconteceram, outras que inclusive ainda não. Mas uma delas, essa irmã, foi engraçado porque ela falou que ela via bandeira e que ela via bandeira americana. Nesse momento, né? Com 13 anos de idade. Olha. Inclusive, eu tentei ir para os Estados Unidos antes disso, porque ela viu, e aí você imagina, você fala para uma adolescente de 13 anos de idade que ela vai para os Estados Unidos, nossa, ela quer ir no outro ano para os Estados Unidos, né? Verdade. E eu tentei, no momento não deu certo, e aí Deus falou para mim, não é agora, no momento em que eu tentei, através de um intercâmbio. E com o Humberto também foi parecido, porque assim que ele se converteu,
Deus, as primeiras palavras proféticas que ele recebeu da parte de Deus foi que ele seria pastor e que seria missionário, que ele andaria o mundo, que ele iria na África, que ele iria em muitos países, que ele iria morar fora do Brasil levando a palavra de Deus. Então, na verdade, quando nós nos casamos, a gente já tinha muita consciência de que esse dia chegaria. Um dia nós teríamos que tomar essa decisão. Exatamente. De deixar a vida secular e seguir aquilo que Deus desde sempre estava falando conosco. Como eu falei, não foi uma decisão do dia para a noite, não foi uma decisão simples, mas foi uma decisão tomada pela graça e misericórdia de Deus. E hoje nós posso dizer com total certeza, pastor, foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. É porque fazer algo para Deus, estar nos desígnios de Deus, só nos traz satisfação, prazer, alegria. Não que nós não tenhamos problemas, dificuldades, certeza, pressões, né? Ainda mais vocês foram para uma outra cultura, né? Um outro povo. Distante da família, outra língua. Pegando um gancho no que a missionária Kelly falou, quando se fala você vai para os Estados Unidos, né? Você vai pregar lá, você vai cantar lá, porque quem vive na itinerância, como eu já vivia outrora ministrando, você ouve isso. E aí aquilo enche o coração de vontade e quer que aconteça logo, né? Exatamente. Quer que aconteça logo. Mas às vezes não acontece tão rápido, né? É porque Deus está trabalhando e preparando-os para um grande desafio. Mesmo com esse preparo, mesmo com as mensagens proféticas que Deus havia dito desde antes de nascer, você veio cultivando isso na sua memória, no dia a dia, vendo os atos dos seus pais, que eles são missionários, porque o que eles fizeram e o que eles continuam fazendo são missionários, né? Cuidando de vidas, resgatando vidas, transformando vidas. Você vendo tudo isso, te trouxe um preparo. Esse preparo, essa chamada, mesmo para o pastor Humberto que veio depois, foi garantia de facilidade na concretização da chamada no outro país? Não, com certeza não. E na verdade, nunca vai ser, a gente nunca tem nenhuma garantia, né? Assim, no sentido de garantia, quando a gente pensa humanamente falando de garantias, a gente pensa em todo tempo sucesso, em todo tempo facilidade. E é justamente o contrário, você enfrenta muitas adversidades, ainda que você saiba. Eu sempre falo que Deus, mesmo que Ele te chame, isso não quer dizer que vai ser calmaria, né? Eu gosto muito da passagem quando Jesus fala para os discípulos atravessarem para o outro lado e eles enfrentam a maior tempestade. Então eles estavam sob a palavra direta de Jesus, sobre o comando direto, estavam obedecendo e eles enfrentam a tempestade, mas na verdade a tempestade vinha para ensinar eles algo, porque eles viram Jesus de outra maneira a partir daquela tempestade, né? E na nossa vida é a mesma coisa. Ainda que você esteja sobre um comando direto de Deus, você vai enfrentar. A gente enfrenta, você aí que está em casa, eu tenho certeza que você enfrenta, porque nos nossos desafios Deus se revela a nós e também Deus nos mostra ainda, né, aquilo que Ele precisa trabalhar em nós, porque a gente se esquece, a gente tem a tendência de esquecer o quanto que a gente precisa e depende de Deus. E pastor Jairo, e outro fato interessante dessa nossa jornada foi a visita aqui do pastor Fred Berry. Sim. Saudoso pastor Fred Berry, porque ele faleceu o ano passado. Mas ele esteve aqui na nossa igreja e ele era um dos pastores missionários lá da Rua Azusa, na Califórnia. E ele esteve aqui na nossa igreja e foi um homem muito usado por Deus aqui. E eu e a Kelly, nós éramos recém-casados, nós tínhamos toda essa palavra de Deus, tínhamos isso no nosso coração, dessa chamada no nosso coração, e Deus também o usou para confirmar. E eu me lembro claramente que em uma das orações ele chamou eu e a Kelly à frente e ele falou assim: Deus vai enviar vocês para a América e vocês vão ser como um gateway. Gateway é um portão, um portal por onde se passa, uma entrada. Acesso. E através de vocês pessoas irão e pessoas virão. Vocês serão um gateway. E como Deus é perfeito em tudo que faz, hoje a igreja que a gente serve, inclusive nos Estados Unidos, chama-se Gateway Christian Center.
E eu não me lembrava dessa palavra, para ser bem sincero, durante todo o processo, só vim me lembrar dessa profecia há pouco tempo atrás, quando eu me deparei com o nome da igreja, que é Gateway. Eu me lembrei também da palavra do pastor Fred Berry, que nos deu aqui na igreja. E nesse momento dessa palavra profética, eu lembro que foi muito interessante, porque ele falava que ele via escrito acima das nossas cabeças, ele via como que um letreiro escrito Gateway, né? Gateway, que é a... Hoje, além de ser realmente a gente tem ido e vindo, feito Sim. isso, ainda é a igreja que realmente Deus nos plantou lá, porque foi Deus que nos levou até a Gateway em Tampa, na Flórida. Maravilha! Você está ouvindo aqui um depoimento muito importante e também algo espiritual para que você possa ter uma melhoria espiritual. Você acabou de ouvir um relato de profecias, de falas divinas, dizendo: olha, eu vou fazer, eu tenho uma chamada, disse o local, usou outros vasos para reafirmar essa promessa, mas eles mesmos estão testemunhando aqui para nós que não foi fácil, foi um desafio muito grande, foi um desafio forte para a vida deles, porque eles deixaram tudo. E olha que deixar a família é algo doloroso, né, Kelly, pastor Humberto? Eu posso dizer porque há uma semana eu Viveu isso. Sentiu isso na pele, né, pastor? Meu amigo, foi difícil demais, entendeu? Deixamos os netos chorando muito, o filho, a nora, e para nós que nós nunca moramos nem em bairros diferentes, todos moramos um próximo ao outro, e de repente Deus toma a decisão e a gente só aceita a decisão. A gente obedece. Acabou, entendeu? Porque é muito bom entender o plano de Deus. E o que eles estão relatando aqui para nós é para servir de motivação para você. Deus falar algo contigo no passado, ou quem sabe agora no presente, e você está dizendo: mas como? De que forma? Ou quem sabe você está vivendo uma dificuldade muito grande e você diz: será que foi Deus? Porque quando Deus fala, tem que haver bonança, facilidade, e não está acontecendo nada disso. Ei, acredite, Deus tem um propósito com esse acontecimento, tá certo? O pastor Humberto, a missionária Kelly, eles estão em outro continente, uma outra cultura. Como que é a igreja? Veio aqui agora. Como que é a igreja? Ela é totalmente diferente da nossa, assim? Pastor, o povo? Essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente visita a Gateway, parece que a Adna foi lá e copiou, porque a Gateway esse ano está fazendo 100 anos, então ela é bem mais 100 antiga. anos. É uma Igreja Assembleia de Deus bem mais antiga que a Adna, né? A impressão que nós temos é que o pastor Edivaldo foi lá, copiou as ideias, copiou a visão e chegou aqui e implantou. A Adna. Você vê o tanto que o Espírito Santo ele conduz essa igreja, ele conduz a Adna. Realmente a Adna é um plano de Deus e ela foi inspirada através do Espírito Santo de Deus. Eu acho que por isso que tem essa sintonia tão grande entre o pastor Evans, que é o pastor presidente da Gateway, e o pastor Edivaldo aqui da Adna. Eles realmente, instantaneamente, firmaram uma aliança no primeiro contato que eles fizeram. Você vê o tanto que a sintonia e o ministério, as ideias, a visão do pastor Evans e do pastor Edivaldo são parecidos. E o mais interessante, né? Deus preparou todas as coisas para que nós estivéssemos lá. Não fomos nós que escolhemos ir para a Gateway. Olha aí. Foi Deus que nos direcionou. As coisas foram acontecendo. E nós só dizemos: eis-me aqui, Senhor. Faça-me de acordo com a tua vontade. Esse é o cuidado de Deus, né? Deus cuida até do sentimento. Fala assim: eu vou trazer meus filhos para uma casa que parece com a deles, para que eles sofram menos. Sofram menos a saudade, né? Com a língua que é diferente, com a comida. Sim, totalmente diferente, né? Mas isso alegra o nosso coração em saber que Deus cuida dos mínimos detalhes, né? Deus levou vocês para lá e fez se ambientar-se com o ambiente, com a cultura, com a igreja, se envolver de uma certa forma para que vocês pudessem também desenvolver o ministério de vocês.
porque vidas são abençoadas. E a gente volta e meia ouve o pastor dizer aqui de pessoas que estão assistindo nossa programação, e isso que está acontecendo porque vocês plantaram no coração dessas pessoas e eles acreditaram e estão ali sendo abençoados pelo Senhor, né? Ministrada por vocês ali. Aqui você fazia parte também do Ministério do Louvor, né? Fiz por muitos anos. Eu não sou muito boa, não é uma questão que eu sou muito boa. Inclusive, por muitas vezes, enquanto parte do Ministério de Louvor, eu inclusive falava, Deus, sério, porque eu não sou uma super cantora. Mas no início era porque não tinha outra opção, né? Quando se começou tudo, quando o SEADNA começou, era tipo, não tinha muita escolha, a gente não tinha. Mas aí os anos foram passando e por muitos anos eu estive no ASAF, por muitos anos mesmo. Eu acho que eu fui deixar, nós mudamos em 2015, eu acho que eu fiquei no ASAF até 2014, Até 2015. Até as vésperas da viagem eu estive. Mas assim, eu falo que assim, né, é a graça de Deus também, porque é uma das coisas que eu fiz que de verdade eu não me identifico, não me nomenclaria. Se fosse eu mesma, eu não me escolheria. Eu vejo você, sempre que está aqui, ministra para nós, mas eu não vi você cantar. E eu vi alguns vídeos anteriores você cantando no ministério, né? Da nossa biblioteca, nossos arquivos, e eu vejo você sempre ministrar, né? Esse ministério tão belo que Deus deu para você, para o pastor Humberto. Ontem mesmo eu pude ouvir de adolescentes falando da participação de vocês ontem no culto Casa do Pai, que foi uma bênção, que a ministração que vocês trouxeram surtiu efeito, e você ouvir isso de um adolescente é impactante, porque você percebe ali uma verdade. Você não está nem falando no assunto e de repente ele comenta o que aconteceu no culto, né? E um deles é um dos nossos câmeras. Ele falou assim: pastor, me arrependi de não ter registrado o culto de ontem, que eles só passaram pelo Instagram. Então isso alegra o nosso coração em saber que vocês deixaram um legado aqui. A Super Sexta, ela se tornou uma marca da nossa igreja, e vocês batalharam, lutaram, deram o pontapé inicial aí. Hoje é uma marca da nossa igreja. Todo mundo sabe o que é Super Sexta, é o trabalhar de Deus na vida de vocês em prol ao reino de Deus. E a Super Sexta, Deus realmente deu essa visão para Humberto. A gente já tinha algumas reuniões de orações, líderes anteriores já tinham feito algumas reuniões no meio da semana, mas um dia Humberto estava orando e Deus deu essa visão. E a Super Sexta, primeiro, ela era até num horário diferenciado do que é hoje, né? Claro que a gente sabe que pandemia e muitas coisas interferiram, mas Humberto teve essa visão para um escape mesmo, dos jovens que estavam saindo da sexta-feira das faculdades, que às vezes não... Ele passou por isso quando se converteu, que está acostumado a sair da faculdade, ir para um bar e encontrar alguém e sair, e no momento de convertido não tinha. Mas o mais engraçado é que a primeira Super Sexta foi atrás, não foi no templo. Foi ali na parte que é a parte nossa de festa, né? O nosso salão de festa, embaixo das mangueiras. E Humberto catou a gente a laço. Inclusive eu, porque nem a gente queria vir, porque a gente falou, é muito tarde. 10 horas O que você quer 10 horas da noite? Eu falei, ele falou, não, foi isso que Deus falou. E ele pegou o Ismael também participou. Anulasse, ele falou, nós vamos, não sei. E a gente estava aqui nessa primeira, acredito que éramos umas 10 pessoas só, que era basicamente a liderança do departamento, que na época Humberto era o líder. Era basicamente a liderança que não teve muita escolha, você tá entendendo? E realmente é um projeto de Deus. A Super Sexta foi a gente vê, além de ser uma marca, a gente tem muitos jovens que hoje já são obreiros também, né? Que estão aí ministrando, dando fruto, e que passaram pela Super Sexta. Sabe por quê, pastor? Quando Jesus me resgatou, eu ainda estava na universidade e era o pior dia da minha semana, era sexta-feira. Porque a faculdade terminava e os convites chegavam. Dos amigos chamando para ir para balada, chamando para ir para o happy hour, chamando para sair. E era uma guerra muito grande para mim. Eu era um novo convertido, era uma luta. Graças a Deus eu tinha bons amigos aqui na igreja que me adotaram. Olha. Um deles eu quero até deixar uma mensagem aqui para o meu amigo Ivo Júnior. Pastor Ivo Júnior. Pastor Ivo Júnior foi uma das pessoas, ele e o pai dele, foram pessoas que me adotaram nessa época. Eles congregam em nossa congregação do Goiabeiras. Rádio da Goiabeiras. São pastores do Goiabeiras.
E quando Deus nos chamou para essa função, eu me compadeci desses jovens que talvez estavam sofrendo a mesma coisa que eu sofri na minha conversão. E disso que veio essa ideia, não, vamos adorar a Deus nesse momento crítico, sexta-feira, 10 horas da noite, a galera sai da faculdade, vem para cá. Eu estava fazendo uma conta simples hoje, pastor, relembrando, em 5 anos, aproximadamente 2.000 jovens aceitaram Jesus. 2.000 jovens. 2.000 jovens, durante 5 anos. E hoje Projeto divino mesmo. E hoje a gente tem a Super Sexta, Continua em várias cidades. todas as congregações, Sim, a maioria várias das cidades, nossas congregações. É uma marca da área, né? É uma marca. Então, faz parte da nossa história também. Desculpa estar interrompendo Não, o senhor. que aí, isso é Faz muito parte. importante, faz parte, isso aí é relevante, isso aí, as pessoas conhecerem por que surgiu o Super Sexta. Surgiu de um desafio pessoal, né, que você vivera, senão, como eu estou vivendo isso, tem vários vivendo também. Como eu passei por isso, eu imagino que outros também podem estar passando por isso, né? E isso alegra o nosso coração quando vê nossos jovens nesse culto, louvando, adorando a Deus, né? Poderiam estar em outro local, Exatamente. mas vem pra cá adorar o Senhor, boa música, boa ministração, e a gente vê os nossos jovens ministrando, cantando. Isso é milagre de Deus, isso é bênção de Deus, e a gente fica feliz porque Deus usara vocês para entender esse projeto, porque na verdade é o seguinte, comentar com alguém o projeto é fácil, mas botar em prática é um desafio enorme. É igual a Kelly falou aqui agora. Mas essa hora, 10 horas, é hora do quero ir embora, entendeu? E aí, podia alguém falar assim, não, isso aí é uma emoçãozinha passageira. Não, esse cara tá emocionado. Não, eles questionaram, mas entenderam. Não, vamos junto. E hoje, o que é Super Sexta? É um grande culto de celebração. E a gente entende que isso é realmente um projeto de Deus. Não dá para questionar, só dá para glorificar a Deus por causa do acontecimento desse projeto através da vida de vocês. E aproveitar, pastor, e deixar o pessoal que está em casa, você que está nos assistindo, não perca nem a Casa do Pai, que é voltada para o público mais novo, ou a Super Sexta, que é voltada para o público jovem. Não fique aí na sua casa sozinho, não fique aí só nas redes sociais, venha se juntar conosco. Toda semana aqui na Adna nós temos a Casa do Pai, às quintas-feiras. Nós temos a Super Sexta, sexta-feira. Venha, você vai encontrar uma família aqui que você nem imagina. Tenho certeza que Deus vai ter grandes coisas para fazer na sua vida aqui. Verdade, eu concordo com essa fala e já aproveito também para poder dizer o seguinte: a nossa igreja é uma igreja privilegiada. Todos os dias tem uma programação. É verdade. Todos os dias. Segunda, culto da vitória. Terça, culto da palavra. Quarta, culto da libertação. Quinta, círculo de oração de manhã e à tarde, e à noite, Casa do Pai, e na sexta, Super Sexta. Então, todos os dias tem uma reunião diferente para abençoar as nossas vidas, pensando a nossa liderança, pensando nas faixa etária de idades. Fazer uma programação específica para cada idade, para cada tipo de pessoa. Esse é o propósito de levar Jesus ao coração das pessoas. Pastor Humberto e missionária Kelly, vocês enfrentaram vários desafios. Vocês poderiam dizer um deles para nós aqui, que vocês enfrentaram lá, que assim, poxa, isso aqui é muito difícil passar. Eu sei que vários surgiram no meio do caminho, né? Tem a possibilidade de compartilhar algo conosco? Com certeza, pastor. Foram muitos desafios, mas para mim, o principal foi a língua. Porque quando eu me mudei para lá, eu não falava inglês. Nunca tinha tido contato. Nunca tinha contato. Eu só tinha contato de escola, de segundo grau, muito superficial. Inclusive, eu me lembro da primeira entrevista que eu fiz lá com o pastor Evans, com o tradutor, claro. Sim. E o pastor Evans me perguntou: o que você sabe de inglês? Eu falei: pastor, a única palavra que eu sei de inglês é o Walmart, que é o nome do supermercado que a gente gostava de ir lá, né? Então, para mim, sem dúvida, ainda hoje continua sendo um desafio, que eu continuo aprendendo. Mas no começo, sem dúvida nenhuma, foi o maior desafio. O maior desafio foi a língua. A Kelly não, porque a Kelly já tinha estudado na adolescência, tinha feito escolas, né? Eu não era fluente em inglês, mas já tinha uma base, eu tinha um conhecimento maior. E esse foi o desafio
como é que eu vou dizer, um desafio mesmo, porque você chegar num lugar que você não se comunica é muito difícil, você Sim. não consegue nem expressar o que de fato está acontecendo. Esse foi, com certeza, está no ranking. E a gente teve também muitos desafios também de caráter emocional e sentimental, o fato de estar longe. Foi muito difícil pra gente, que foi, meu sogro lutou contra um câncer por muito tempo. E meu sogro era o pastor Narciso, hoje Deus já o recolheu. E a gente passou um período, pastor, que hoje nós, por mais que seja uma semana que a gente venha passar aqui, como foi agora, a gente vem e vai, né? Então isso dá aquele refrigério, dá aquela calmaria no coração, né? Mas a gente passou por um processo, devido inclusive à nossa documentação, que lá estava em processo, que a gente não podia se ausentar do país. A gente não podia deixar os Estados Unidos até que o nosso processo realmente finalizasse. E no meio disso tudo, meu sogro estava batalhando com o câncer e chegou uma altura que os médicos desenganaram meu sogro. E eles sabiam que ele tinha um filho nos Estados Unidos e falou, ó, fala para ele vir se ele quiser despedir, se ele quiser vê-lo vivo. E foi muito dolorido, porque imagina, a gente lá, e nesse momento a gente ligou para a nossa advogada e ela falou assim, olha, se vocês realmente quiserem ir, a gente não tem como impedir, mas a gente zera tudo. Tudo que a gente fez do processo a gente perde, a gente tem que começar tudo de novo. E além do tempo, tinha a questão financeira, que é um processo caro, a gente tinha usado, sabe assim, foi feito com muito sacrifício, né, pagar tudo isso. E aí a gente ficou naquela encruzilhada, e eu lembro que o Humberto foi pro nosso quarto e ele falou que ele ia orar e ficar um tempo ali. E meu sogro literalmente desenganado pelos médicos aqui, todo mundo se organizando para despedir. E Humberto foi e orou, e Humberto recebeu uma palavra profética do nosso pastor Edivaldo, e meu pai, né? Nosso pastor e pai, falou, eu sei que é muito difícil falar isso, mas eu estava orando e Deus mandou você ficar, falou para o Humberto. E para o Humberto, eu sei que foi uma das decisões mais difíceis, porque ele teve que ligar para a família e dizer, eu não vou sair, se Deus tiver que levar, a gente vai se ver na glória, se não... E eu lembro que a gente em casa fez uma oração e a gente falou, Deus, Humberto falou, eu queria muito ver o meu pai, sabe? Eu queria muito encontrar com ele de novo. E meu sogro estava desenganado, totalmente. E a gente chorou muito, a gente orou, mas a gente falou, Deus, a gente vai ficar. Se o Senhor levar, amém, mas se possível... Humberto falou, dê ao meu pai anos de vida para que eu veja. Para que eu me despeça. Para que eu me despeça propriamente. E naquela noite, naquele dia, meu sogro estava desenganado. No outro dia, meu sogro melhorou, saiu do hospital. Viveu mais 2 anos. Viveu mais 2 anos. Nós pudemos vir, ter com ele várias vezes, vários momentos, não só um, não foi só um, foram vários. E infelizmente o câncer acabou, não foi o câncer que o levou, ele sempre falava, né, amor, que não era o câncer, que ele sabia que ele estava no comando de Deus e o câncer era um pretexto. Mas inclusive a véspera do falecimento, Humberto teve a chance de viajar com ele, de passar uma semana inteira com ele viajando. Então assim, e a gente até fala isso, que a gente tem certeza que se a gente tivesse entrado no avião e vindo, ele teria realmente falecido e talvez a gente tivesse chegado aqui e não teria nem dado tempo. Sim. Mas como a gente obedeceu e abriu mão e ouviu a Deus, a gente teve a chance de viver muito além. E isso obedecer a Deus nem sempre é fácil. Aliás, na maioria das vezes contraria o nosso querer, né? Obedecer a Deus exige sim sacrifício, mas não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E nós terminamos o nosso processo, concluímos toda a nossa documentação e agora podemos vir e ir o tempo inteiro e o plano de Deus realmente tem se cumprido. Maravilha! Você está percebendo que o nosso programa está mergulhado em um momento de emoção. Mas uma emoção boa, na verdade é uma história dolorosa naquele momento, mas eles como mensageiros de Deus estão aqui ministrando esse momento tão íntimo, né? Pessoal, e revelando a vocês um período difícil. Quando chegamos aqui, um dia numa reunião de obreiros, o pastor contou essa situação e a gente percebeu que ele embargou a voz, porque ele disse, não venha. E você entendendo o chamado de Deus,
aceitou a fala do seu líder. Porque quando nós entendemos que o nosso líder, ele tem a chave da bênção, isso é bíblico. O nosso líder eclesiástico, ele tem a chave da bênção para a nossa vida. E nem sempre ele vai dizer sim para a gente. Às vezes vai dizer não. Mas quando nós entendemos isso, e eu estou assim também contagiado com essa situação, porque Deus nos leva para situações assim que a gente não entende, na verdade não entende. Eu vim pensando que eu ficaria uns dias a mais com os meus pais, pois eu fui embora cedo, pensando na vida profissional e até ministerial, não com tanta força, mas eu pensava que eu tinha uma chamada de Deus, mas o meu sonho era profissional. E eu fui, realizei, e quando eu volto, eu penso, vou viver os dias com os meus pais. E no primeiro ano que eu estou aqui, meu pai parte. E agora, nesse vendaval do Covid, Sua mãe. em 13 dias, eu estou num culto aqui da família, participando do culto, orando com os irmãos, e alguém chega e diz: pastor, a tua irmã acabou de falecer. A minha única irmã. 13 dias depois, a minha mãe faleceu. E a gente só tem que glorificar Deus, porque Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Quem sabe você está vivendo dor como esta, porque perder alguém que você ama dói muito. Ouvir que ele está em fase terminal dói muito. Quem sabe você está vivendo essa distância que eles estavam vivendo. Eu imagino como foi a família ouvir: ele não vem, eu não vou. Tudo que você explicasse não convenceria as pessoas, porque o ser humano, por mais sensato que ele seja, nessa hora ele vai querer questionar, porque às vezes mesmo o espiritual, mesmo o cristão, não entende o projeto divino. E aí, como a missionária Kelly acabou de dizer, Deus, em forma de presente, permitiu mais 2 anos para vocês viajarem, se alegrarem, se beijarem, se abraçarem. Foi fantástico. E aí vocês só hoje fazem o quê? Só agradece a Deus por esse presente. Exatamente. Eu me lembro que nessa palavra profética que o nosso pastor me deu, ele falou, foi muito enfático: não venha, porque o seu pai não vai morrer. Aí tá o que faz diferença. É acreditar na fala de Deus. Na fala de Deus. Mesmo quando contraria o que se contrariava. A medicina, o boletim médico. A família. Mas se Deus falou, ele garante. Acabou. Isso é para mim e para você, meu irmão. O programa, ele veio... Nós começamos com um pensamento de trazer informações que foram belas informações que eles trouxeram para nós, mas foi para um outro caminho, porque o foco do Bíblia Viva é espiritual. É motivar a sua fé, é mudar o seu pensamento, é mudar a sua filosofia de vida, é trazer em mim e em você maturação espiritual. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. É uma pena que já está... É amanhã? Amanhã. Eu já volto amanhã. Já volto na hora do amanhã. almoço. A missionária fica? Fico mais uns... até a segunda. Mas tá bom, mas é a benção que vocês podem agora vir, voltar, matar um pouquinho da saudade, meus amigos, verdade. Igreja. E esse ano é um ano marcante para a rádio, né? Sim. 20 anos. 20 anos de É uma rádio. história fantástica. E você, missionária Kelly, viu tudo isso acontecer, né? Na sua frente, assim. Começou na sala da casa dela. Pois é, na nossa sala da casa sala. dela. Exatamente. Entendeu? As pessoas se reunindo. Você viu muitas vezes o pastor sozinho pregando no espaço, né? 10 anos. Cantando por 10 anos. 10 Cantava e pregava sozinho. Olha aí. Isso é convicção de chamada, né? Entender o propósito de Deus, porque também o propósito deles era outro. Exatamente. Da esposa. Ele tinha uma vida secular, Sim. uma vida profissional, né? Preparando tudo para o futuro. E de repente Deus chega aqui: ei, muda a rota. Quero Mas fazer. uma coisa que a gente tem aprendido, e eu já falei aqui, mas a gente reitera, é você realmente entender que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar.
Sim. ainda que contrarie o seu projeto pessoal, Sua vontade. ainda que contrarie a sua vontade, ou ainda que não faça nenhum sentido, porque inclusive quando nós nos mudamos, por muitas vezes a gente falou lá em casa, gente, mas não faz sentido, sabe assim, humanamente, Sim. na nossa ótica, inclusive, de certa forma, vamos dizer assim, de produtividade, entre aspas, mas assim, a nossa igreja aqui, muitas vezes a gente viu precisando de ajuda que, de repente, se nós estivéssemos aqui, a gente poderia ajudar, e a gente estava muito distante, Sim. ouvindo falar de algumas situações que a gente podia, de certa forma, colaborar, né? Mas ainda quando não faz sentido, ainda quando nos contraria, ainda quando dói ou requer uma grande renúncia, o centro da vontade de Deus é perfeito. Perfeito. Então é onde a gente quer ficar. E isso, eu aprendi na minha família primeiro e também na minha igreja. Humberto se converteu e, como ele já falou, né, foi desenvolvido aqui. E isso também é uma coisa que o nosso pastor reiteradamente nos ensina, que Sim. o centro da vontade de Deus é o melhor lugar. É o melhor lugar, prevalece, né? Verdade. Mesmo que estamos vendo tudo desabar, desmoronar diante das nossas forças. Só que quando nós entendemos que Deus sabe tudo, e sempre o pastor diz, ele disse semana passada em Juína, ele repetiu algumas vezes, Deus é bom. Bom, Ponto final. ponto. Ele é bom. Isso significa que tudo que ele faz é perfeito, mesmo que na minha ótica tá imperfeito. Se ele chegar assim, ô Jairo, tu concorda? Eu dizer que não, claro que não. Só que ele não faz isso, ele não dá essa liberdade para nós. Mesmo dizendo o seguinte, ó, se tu não quiser também, fica à vontade. Eu não vou te pressionar, mas o meu projeto para a tua vida é esse. Quando a gente entende como vocês entenderam, deixando de lado, porque isso aí é uma renúncia, né? Deixar o projeto de lado e seguir o projeto de Deus, mesmo com a maturação desse projeto, como a missionária Kelly disse, que desde pequena ela vem ouvindo isso. Mas quando chega na hora, eu vou agora, não é fácil não. Não é fácil. É uma decisão muito forte. Mas vocês entenderam e estão abençoando vidas, está nos abençoando aqui, e a gente fica feliz de saber que Deus está trabalhando de uma forma muito especial. E este ano nós estamos completando 20 anos de idade na nossa igreja, né? Já tá quase jovem, né? Pois é, ué. Vai quase maioridade. Vai ser uma festa linda. Com certeza vocês estarão aqui com a gente aqui. Deus permitir. Se Deus permitir. E vai Tá ser- difícil fazer projeto a longo tá prazo, difícil, mas porque a pandemia não acabou. Exatamente. Inclusive, essa semana, o objetivo da nossa viagem era trazer o pastor Evans. Sim, As passagens estavam compradas, estava já tudo agendado. tínhamos montado já um programa Tinha para recebê-los aqui, programação, gravar um tinha- programa com eles e vocês Nós fizemos traduzindo. planos, mas infelizmente o pastor Evans foi testado positivo para Covid, então ele não pôde vir. Mas, glória a Deus. Sim, em tudo Né? Deus tem o controle de todas as coisas. tem o controle. Vai ter outra oportunidade, nós Sim. vamos estar aqui novamente, né? Para fazer aquilo que nós tínhamos em mente. Em fazer. mente, vocês iriam participar da abertura da nossa academia. Academia, Sim. exatamente. Né? Academia. Ia ser oficializada com a vinda de vocês e ele. O pastor Evans, como a primeira aula, ele daria a Sim, primeira aula da academia, aula, né? Entendeu? Mas Deus sabe de tudo. Todas as coisas, Sabe de todas as coisas. nós estamos em paz e felizes. Verdade. Isso é o mais importante, né, pastor? Exatamente. Maravilha, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa Bíblia Viva. Hoje um programa especial, como eu disse a vocês, com a presença do pastor Humberto, sobrinho da missionária Kelly Melo. Foi um programa abençoado. Gostaríamos de tê-los mais aqui, mas o tempo já nos diz: pare agora e grave outro programa depois. voltaremos. Isso, eles vão estar com a gente aqui, vão participar na próxima vinda do nosso podcast, que está sendo uma bênção para muitas pessoas com os nossos apresentadores aqui. Tem sido uma bênção, na verdade, o nosso canal Adno Oficial tem sido uma bênção para muitas pessoas, e a missionária Kelly e o pastor Humberto faz parte também
do que vem acontecendo, das melhorias que Deus tem proporcionado para nós, porque sempre quando precisamos de algo, a gente diz: pastor, ajude aí, e ele nos socorre, vai lá, compra o equipamento, manda ou traz para nós, tem sido bênção. Meus irmãos, eu quero somente agradecer você que esteve conectado com a gente até agora. Nós iremos fazer uma oração concordando com o milagre de Deus em favor da sua vida. Você ouviu aqui testemunhos fantásticos, momentos que só Deus pode proporcionar. Somente Deus. É exclusivamente a especialidade de Deus em fazer o que fez na vida deles, nas nossas vidas. E por isso nós queremos concordar, mesmo não sabendo do que você precisa, mas sabendo que você carece de ajuda do alto. Ei, concorde com a gente, porque nós concordamos com você. E baseado na Bíblia, se concordou, é concordado lá. Tá certo? Pastor Humberto, abençoa o povo de Deus para nós aí, nós iremos concordar. Pastor, antes de orarmos, eu só queria fazer uma rápida pergunta, que é para mim e talvez outras pessoas também tenham a mesma dúvida. Sim? Como a gente faz para assistir os podcasts? Onde nós vamos? Qual é o site? Já está disponível? Ou ainda está sendo trabalhado? Qual é o caminho para assistir o AdnaCast? Boa pergunta, gostei da pergunta. E com certeza os nossos apresentadores também gostaram muito da pergunta. Olha, nós estamos preparando uma produção, olha, muito boa pensando em você. Vem chegando para todo o povo de Deus Bíblia Viva, Quem Sou Eu na Bíblia, Conectados com Jesus, AdnaCast, Integridade Podcast. São programas preparados, elaborados para abençoar a sua vida. E vem mais coisa aí, vem programa com mulheres, com jovens, com adolescentes. Estamos preparando porque nós queremos alimentar a nossa biblioteca da Adna Oficial, pastor Humberto. No YouTube. No YouTube e no site adna.com.br. Foi legal, muito bom mesmo essa tua pergunta, melhor dizendo, para que o nosso povo de Deus fique conectado com a gente. Se você não se inscreveu, ei, inscreva agora, tá certo? Tive a notificação. Isso aí. É isso aí. Sininho. É isso aí. Pastor Humberto, abençoe a gente, por favor. Então, queridos, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho ou no seu carro, vamos, como o pastor Jairo falou, vamos ligar a nossa fé. Porque o que nós realmente ligamos na fé em concordância aqui nessa terra, nesse plano, também é ligado nos céus. E a palavra de Deus fala: onde existem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele garante a sua presença. Então nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Então nós temos a garantia de que Ele está aqui nos ouvindo. Sim, verdade. Então nós vamos orar crendo. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. De repente você está precisando tomar uma decisão difícil, ou de repente você está enfrentando uma perca familiar, ou alguém que está enfermo com algum tipo de enfermidade. Como nós falamos aqui, Deus é bom. A vontade de Deus, ela é perfeita. E às vezes a gente pode até não entender, mas sempre, sempre Deus tem o melhor para todos nós. Então que essa palavra fique no nosso coração e que nessa oração o Espírito Santo de Deus venha nos confortar, venha te confortar e trazer essa esperança para que nós venhamos até muitas vezes crer contra as circunstâncias. Nós não sabemos qual a circunstância que você está vivendo. Mas vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nesta noite, nesta tarde. Nós queremos te louvar por este programa, Senhor, por esta oportunidade aqui de compartilhar a tua palavra, as experiências que tu tens feito na vida dos teus servos, dos milagres, Pai, que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas, pois tu és um Deus de milagre. Senhor, e neste momento, Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, onde quer, Pai, que existe alguém com uma necessidade, onde quer que esse vídeo alcance, Senhor, e alguém está nos ouvindo e se encontra enfrentando algum problema, ou precisando tomar alguma decisão difícil, uma decisão importante, nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, venha de encontro ao coração destas pessoas.
traga ainda mais fé, Pai, ainda mais esperança. Que nós possamos realmente crer, Senhor, Amém. que Tu és o Deus da nossa provisão. Tu és o Deus da provisão dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes. Deus. E nós profetizamos, Pai, vitória, nós profetizamos saúde, nós profetizamos cura e principalmente nós profetizamos paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, venha te encontrar onde quer que você esteja neste momento. Amém. Sim, meu Deus. E te conduza em todas as coisas, nos menores detalhes. Sim, meu Pai. E todas essas orações, ou esta oração, nós fazemos no nome que está acima de todo nome, no nome que tem toda autoridade, no céu e na terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Maravilha. Programa Bíblia Viva chegou nos seus minutos finais. Obrigado, pastor Humberto, pela sua presença aqui em nosso programa. Que Deus lhe abençoe. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Pastor, para nós foi uma grande honra poder compartilhar aqui um pouquinho dessa história, né, de superação, de desafios, mas principalmente declarar que o nosso Deus é bom. Verdade, verdade. Missionária Kelly, foi um prazer tê-la aqui conosco. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado por nos convidar, obrigado por nos oportunizar estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, e foi muito bom mesmo. Maravilha! Nós que agradecemos com a alma alegre, feliz por tudo que ouvimos aqui em nosso programa e obrigado pela sua companhia. Olha, o programa Bíblia Viva volta na próxima semana, se o Senhor disser que sim. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fica com Deus.